Trabalhamos com o mercado de commodities e acho que os preços serão mais competitivos no futuro à medida que tivermos uma resposta do mercado. Os senhores verão no futuro o etanol competir no mercado de biocombustíveis no futuro. Aqui nós temos uma indicação de que as exportações de etanol dos Estados Unidos continuam a crescer. Exportamos cerca de 400 milhões de galões no ano passado. Aqui em vermelho temos as exportações até este momento este ano, e no final do ano teremos talvez dobrado as exportações de etanol dos Estados Unidos. Uma boa parte vai para o Canadá, outra para a Europa, para a Ásia e um pouco vem para o Brasil, sim. Só alguns pontos antes de encerrar, algumas coisas que eu acredito que podemos trabalhar juntos. Vi que quando vocês começaram a importar etanol nos Estados Unidos, vocês mudaram as especificações de modo a refletir algumas das especificações internacionais para o teor de etanol, e isso foi foi uma ajuda muito grande. Podemos trabalhar nisso para que o etanol seja um produto mais padronizado no mundo todo, o que vai encorajar também maior comércio entre os países. Espero poder continuar conversando com vocês à medida que as perguntas chegarem. Muito obrigada novamente pelo convite. Thank you, Bob, very much. Muito obrigada, Bob. Bob é o Marcos Yankee dos Estados Unidos. É a sua contraparte. Agora, vamos ouvir o Marcos Yankee da Europa. Ele é o vice-presidente da APUR. Agora temos a posição americana, depois da posição... Muito obrigada, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Única por ter me convidado. É uma grande honra para a APUR estar aqui no Brasil e participar nesse evento. Uma pequena correção, senhor presidente, eu não sou Marcos Yankee da Europa, mas eu sou o Marcos Yankee da Europa. Ralph Fiat não pode estar aqui, mas ele manda lembranças e eu vou tentar substituí-lo como o vice-presidente de APUR. Eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível. Bom, um fluxo livre global de biocombustíveis, eu adicionei, será que isso é um sonho? Com um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. Talvez nós vamos saber um pouco mais qual será a resposta no fim dessa mesa redonda, mas vocês que não conhecem o APUR, eu gostaria de lhes apresentar o que nós somos. Vou falar rapidamente. Nossa associação, eu acabei de ser informada que a Única tem 14 anos e eu passei o 30º aniversário da RFA nos Estados Unidos, mas a APUR tem somente vários meses, assim, há poucos meses atrás, então, em comparação com outras associações, estamos ainda no estado embriônico, por assim dizer. Mas a voz unificada da indústria etanol europeia. Essa associação foi formada no fim de 2010, foi uma fusão de duas associações que representam etanol para todos os usuários, ou seja, tanto do setor industrial como do setor de consumos. E no momento, nossos associados correspondem a 80% da capacidade instalada na União Europeia, e nosso objetivo é fazer com que as políticas da União Europeia promovam a produção e uso de combustíveis renováveis. Não foi fácil juntar todos de vários setores para que houvesse esse alinhamento entre 27 países. Então, existem muitas pessoas em Bruxelas que têm mais consciência sobre a situação, mas eu posso lhes dizer que foi um processo muito longo tentar alinhar todos os participantes desse setor, mas nós temos muito orgulho daquilo que conseguimos conquistar nesses poucos meses para que nós pudéssemos, então, ser essa voz e do uso de etanol na Europa. Essa questão do uso de biocombustíveis, especialmente etanol na Europa, é uma questão
que não é tão antiga, ou seja, não existe há tanto tempo como existe aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Começou com as diretivas de biocombustíveis que foi adotada em 2003 e agora a diretiva de 2009 que enfoca biocombustíveis. Então, esse é um setor que precisa ser construído. Os alvos principais são claramente a mitigação dos efeitos da emissão de carbono, que vem do setor de transportes, mas também um item estratégico muito importante é a segurança energética. Então, a Europa se tornará cada vez mais dependente das importações de petróleo, especialmente. Então, os setores que produzem biocombustíveis na Europa precisam lidar com essa estratégia, essas questões estratégicas. A Geraldine fez um comentário durante essa apresentação também nesse sentido, e a ideia aqui era reduzir os excessos da agricultura, e a ideia aqui é trazer tudo aos mercados globais, onde é possível que países pobres encontrem dificuldades em construir suas estruturas agrícolas, mas a ideia foi usar esses excessos agrícolas na Europa. E, frequentemente, na Europa, nós nos confrontamos com reclamações dizendo que existem muitos obstáculos contra o comércio livre, e o que eu gostaria de discutir alguns desses obstáculos. Primeiro, temos questões políticas como critérios de sustentabilidade. Então, algumas pessoas dizem que a introdução de critérios de sustentabilidade podem ser vistos como uma barreira de comércio exterior que não tem nada a ver com tarifas para que se proteja os produtores europeus. Mas eu posso lhes dizer que isso não foi uma invenção dos produtores europeus. Esse tipo de esquemas de sustentabilidade, posso lhes dizer que simplesmente não é possível fazer parte do mercado sem uma prova clara de sustentabilidade, porque simplesmente os consumidores europeus vão rejeitar os produtos a não ser que sejam sustentáveis. Recentemente tivemos uma discussão, um debate público sobre a E10, onde muitos consumidores se recusaram a usar E10 nos seus automóveis porque tinham muitas dúvidas sobre a sustentabilidade do produto. O etano, perdão. Isso não era negociável, então, sem prova de sustentabilidade, significa que não haverá mercado para biocombustíveis. Então, nós acreditamos que isso não é um obstáculo contra o livre comércio, é simplesmente um item não negociável, precisamos simplesmente aderir a esse critério, e isso significa que todos os produtores americanos ou brasileiros vão ter que, então, comprovar essa sustentabilidade. Bem, critérios técnicos. Bom, isso podia ser considerado como um obstáculo ao livre comércio, mas na verdade não é, e eu acredito firmemente que não é mesmo. Foi concluído em 2009 por autoridades americanas do Brasil e da União Europeia que as especificações não estão impedindo esse livre comércio, ou o fluxo do livre comércio de etanol. Bom, e finalmente o outro obstáculo que é largamente discutido certamente são questões econômicas, ou seja, nos refere a tarifas, mas mais uma vez eu gostaria de enfatizar que uma indústria como a europeia ainda está num estágio muito precoce, então nós podemos esperar sermos competitivos para que nós possamos competir com indústrias que já estão em produção ou já estão no mercado há muitas décadas. E aqui claramente é um alvo ter uma produção específica para que se possa construir todo um setor e, no fim das contas, para se dar conta, ou seja, saber qual era pelo menos um dos alvos desse pacote energético, ou seja, que seria a redução da dependência energética. Além do mais, o sistema da União Europeia em estabelecer tarifas sobre importações é como se fosse um queijo suíço, ou seja, nós temos muitas oportunidades para trazer o etanol
para a Europa e de uma maneira parcialmente não controlada, acreditamos que esses espaços precisam ser fechados antes que nós possamos discutir a abertura maior dos mercados. E aqui, se vocês fizerem uma comparação entre 2009 e 2010, vocês podem ver em 2010, somente 1/3 do etanol importado pela União Europeia foi feito sobre aquele esquema 2207, ou seja, aquilo que nós chamamos de etanol, o resto foi importado através sob o esquema ETBE, ou seja, isso significava tarifas de importação reduzidas. E vimos que esses mercados se adaptaram de forma muito rápida. E importações de acordo com a origem, bom, eu concordo com o Bob quando ele diz que o comércio exterior funciona, porque realmente funciona assim. Quando você olha os números aqui na tela, esses números representam aproximadamente 25% da produção europeia. Mas também vimos uma grande mudança, menos importações do Brasil e maiores importações dos Estados Unidos, infelizmente naquele famoso esquema 90, os esquemas tarifários da União Europeia. Então, tendo dito isso, eu gostaria de lhe agradecer a sua atenção. Muito obrigada, Luiz. Agora o senhor Molina, por favor. Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje gostaria de apresentar a visão de um usineiro privado mexicano que está pronto para entrar nos mercados internacionais. Gostaria de pedir-lhes desculpas, pois eu fiz a tradução. A tradução foi feita muito rapidamente, então eu farei o melhor possível. A nossa premissa básica no setor mexicano é que as condições de energias sociais e econômicas que justificam a diversificação de sua matriz energética. O México precisa de uma política pública acertada. Somos um país muito dependente de consumo de hidrocarbonetos, que importa também 40% da sua gasolina, embora seja um produtor importante. Como nação, gostaria de destacar 5 aspectos. Precisamos de segurança energética, precisamos de assegurar as condições da balança comercial, temos fatores sociais, ambientais e de segurança. Nós temos uma melhoria no balanço comercial, melhorará também a situação política. Precisamos ter regras claras para assegurar o desenvolvimento e só assim poderemos penetrar o mercado competitivo internacional para ter os melhores resultados possíveis. O México já é membro da NAFTA. O México precisa de políticas públicas sólidas que encorajem o desenvolvimento da indústria de biocombustíveis. A inclusão do México no mundo de biocombustíveis em regime de comércio livre exige a criação de um ambiente adequado em que as políticas públicas estejam de acordo com o setor privado e com os planos de desenvolvimento do setor público. Como participante ativo, nós consideramos que para que o país se abra para o comércio livre de biocombustíveis, é preciso uma política pública sólida para fortalecer o mercado interno, inclusive a concorrência justa e leal. Acreditamos que o protecionismo não é uma solução para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. Como empresa do setor privado que represento, em Los Mochis, considero que a abertura dos mercados